Não, tá bom. Tá bom? Muito bem, senhoras, senhores, todos que estão aqui nos acompanhando, mais uma live, né? O canal Mesa de Debates, organizado aqui por mim, André Bontempo, também em parceria com o Guilherme Soares. E hoje, né, agora na parte da noite, um assunto que com certeza vai mexer, né, com muita gente, pegando aí a linha da psicologia, né, para nós estarmos discutindo e recebendo aqui a Majô Maria José, né, que além de uma brilhante psicóloga é também minha tia, e outra brilhante psicóloga, a Mariana Cansado, também aqui para nessa nossa entrevista debate, né? E abrindo aí também para o Gui fazer suas considerações iniciais e também se apresentar. Opa, primeiramente, boa noite, né, para quem estiver assistindo a gente agora, bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistindo futuramente essa live, seja no Facebook ou seja pela página do André. Primeiramente é um prazer receber tanto a Mariana, tanto a Majô. É um debate de suma importância, né, vide a situação que o mundo, e principalmente o Brasil, está passando, né, que envolve várias questões, e uma dessas questões também, principalmente quando se trata de Brasil, envolve a questão da saúde mental, como muitos falam, do descarte mental que muitos estão tendo na relação à pandemia. Mariana e Majô, vocês querem se apresentar? Ok. Posso começar, Mariana? Claro, Majô, por favor. À vontade. Tá bom. Então, sou Majô, psicóloga, já há bastante tempo, e quase 40 anos, na verdade, com experiência em clínica, em comunidade, enfim, em escolas. A minha mestrado, doutorado, especialização é todo na linha de família, casal. Então, eu trago aqui hoje para a nossa conversa uma leitura relacional, tá bom? Então, a gente fala até, Guilherme, da saúde relacional nesses tempos, né? A gente de terapia familiar olha muito mais para os fenômenos relacionais do que para os intra, sabe? Então, a minha contribuição, minha experiência com família, casal e comunidade é o que eu vou trazer hoje para a gente pensar essas novas demandas advindas aí da gente estar vivendo sob pandemia, tá bom? Ok. Mariana? Maravilha. Bom, boa noite, pessoal. Um prazer. Agradeço, né, o convite do Guilherme, do André, de participar. Vai ser aí uma honra, né, junto com a Majô, com toda essa experiência que a gente sempre aprende, é sempre muito enriquecedor. Sou psicóloga, eu já trabalhei um tempinho no SUS, hoje me dedico mais ao consultório e também à docência, então, né, mudei um pouquinho de áreas e trabalho mais com a psicoterapia individual. Então, acho que, né, a gente vai poder conversar bastante, né, entre terapia individual e o grupo e família, bem bacana. Legal, bacana. Ô, gente, então, som só eu ou para vocês o som da Mariana também tá um pouco baixo? Porque eu tô ouvindo bem vocês dois, mas a Mariana tá baixinho para mim. Tá um pouco mais baixo que dos demais mesmo. Mas agora dá para comparando. Deu para escutar, mas... Se eu coloco o microfone mais perto, fica melhor? Ou não, acho que dá para escutar. Acho que dá para escutar. Dá para escutar. Qualquer coisa vocês também a gente, né, faz um ajuste, não tem problema. Okay. Enfim. Então, acho que podemos começar com a primeira pergunta, né? 6 meses de... A gente está basicamente no 6º mês de quarentena, né? Tá difícil enxergar uma luz no fim do túnel, né? Perante toda essa situação. A gente está numa situação onde que teoricamente era para estar todo mundo isolado, né? E que, por exemplo, tá para sem ver, que a gente está sem contato com outras pessoas, né?
E é uma situação toda complicada, toda difícil, né? Como que a gente lida? Tem uma receita para lidar com essas consequências que a pandemia causa? Ou como que a gente faz? Quer começar agora, Mariana? Bom, Quer que eu faça? Vamos conversando. De maneira geral, né, a gente não tem uma receita de bolo na psicologia que a gente possa falar, né, pelo menos na linha que eu sigo, que a gente fala assim, não tem um A, B, C, então com certeza vai resultar em C, né? A gente precisa entender que é uma situação realmente diferente, né? A nossa geração não passou por situações iguais a essa, né? De se deparar com todo mundo tem que ficar dentro de casa, né? Quase que um toque de recolher. A gente passa, sim, por outras situações muito estressantes no nosso dia a dia, seja de trabalho, de dinâmica de vida familiar, ou então da organização que a gente tem nas cidades, né? O tempo que às vezes a gente leva para ir até o serviço, mas nada se compara com o que a gente está passando nesse momento. Então, né, pelo menos da forma que eu trabalho, eu não enxergaria assim, olha, A, B e C, né, temos uma receitinha de bolo que a gente possa fazer para, né, a gente seguir aí um passo a passo. Claro que a gente tem fatores que vão nos ajudar a cuidar da nossa saúde mental, né, pontos importantes para a gente olhar como manter o contato com a nossa rede de apoio, com as pessoas que a gente tem um vínculo positivo, tentar, de alguma maneira, né, cuidar da alimentação, cuidar do sono, que são pontos importantes para o autocuidado, mas não que seja uma receita simples, né, que a gente vai fazer 1, 2 e 3, então tá tudo certo. Então, minha visão segue por esse caminho. Olha, é bacana, Mariana, a gente lembrar que não tem receita, né? O ser humano é tão genuíno, graças a Deus, que é por isso que a gente da psicologia fica muito bravo até, né, Mariana? De vez em quando saem algumas receitas, alguns passo a passos aí do que a gente chama das psicologias fast food, né? Olha, faz isso que tá certo, né? Então, na verdade, o que a gente tem visto como a gente que cuida de família, de comunidade, né? Sabe, Guilherme, tem um grande desafio. Acho que se a gente pode chamar de receita algo, aceitar o desafio, estar pronto para a novidade, né? O desafio que eu acho principal é aprender a conviver. Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente veio desaprendendo de conviver, né? O mundo foi evoluindo para uma tal forma de comunicação, inclusive dentro das famílias. A gente que trabalha com família, né? Existe até um termo que a gente costuma usar, eu costumo usar, que é a família de vários filhos únicos, sabe? Embora até tenha família com 3, 4 filhos, a convivência é mínima, cada um com a sua agenda, cada um com o seu computador, cada um com a sua TV, com maior nível de renda, então, nem se encontram no carro dos pais, às vezes é o motorista de um, de outro, enfim. Então, assim, isso que ensina para a gente a se adaptar ao mundo, a colaborar, que vem da convivência, a construir limites, né? Só a convivência nos ensina. E a gente estava ficando bem frágilzinho nisso, né? A ponto da gente vir falando de uma crise de humanidade, sabe? Então, tem um desafio muito bacana que a pandemia trouxe para a gente, botando todo mundo dentro de casa, que agora temos que aprender a conviver, né? E a nossa saúde mental, Gui e André, depende disso, da gente saber conviver. O que significa legitimar o outro na sua diferença, conviver com a diferença, escutar o outro, dar espaço para o outro, né? Então, eu acho que a receita é aceitar o desafio da maior convivência, porque, inclusive, a gente vai sair muito melhor disso se a gente aprender a conviver de volta. Acho que eu falei demais. Não, tranquilo.
Tranquilo. Até pegando um gancho, né, nesse primeiro questionamento feito pelo Guilherme, né, e vendo essas dificuldades pelas quais muitos estão passando no atual período, né, para algumas pessoas a pandemia, né, e consequentemente o distanciamento, o isolamento social, ele, digamos, revelou, né, um certo tédio na vida, né? Tem provocado uma certa sensação de tédio. Então, como lidar, abordar, né? Ajudar o indivíduo nesse momento, né? Nessa situação de nem vai nem fica, né? Você percebe, André, que o tédio tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Muito desse vazio que a gente tem sentido, principalmente nos jovens e nas crianças, né? Na minha opinião, eu tenho uma hipótese muito forte sobre isso, advém dessa não convivência, sabe? O que nos liga à vida é estar em grupo, é ter um projeto coletivo que dá sentido à vida. À medida que isso foi ficando frágil, foi aumentando o nível de tédio, de desinteresse, sabe, o nível de falta de sentido, e aí, isso que explodiu aí como o índice de suicídio na juventude, não é? De depressão, eu acho que tem a ver justamente com o modo de vida que nós fomos desenvolvendo, não é? Que foi ficando fechadinho, individualista, até um pouco mais, talvez narcisista mesmo, e aí você fica desconectado. O que te tira do tédio e da depressão é a convivência. Essa é a palavra, eu acho, para os tempos de hoje. Sei o que a Mariana acha. Sim, né? Quando o André fala, né, dessa coisa do tédio, assim, mas o tédio ele pode ser criativo também. Tanta coisa que às vezes a gente vai deixando, vou fazer isso quando tenho tempo, essa leitura, essa atividade, retomar um hobby, e a gente se deparou com uma situação... não necessariamente de mais tempo, mas de uma reorganização dessa dinâmica, né? Mas que às vezes alguns tempos que a gente passava dentro do carro ou que a gente passava, né, se locomovendo para outros locais, e falou assim, e aí, o que eu vou fazer com esse tempo? Né? Então, o tédio ele pode ser visto não só de um aspecto, nossa, muito negativo, eu tenho que evitar a todo instante, a todo momento, né? O tédio ele pode ter esse espaço de, e aí, o que eu vou fazer com esse tempo? O que eu vou fazer com esse espaço? Essa possibilidade de olhar para dentro, né? Às vezes a gente está numa rotina super acelerada, e aí quando eu me deparo com essa pausa, com esse tédio, de poder também olhar para dentro, né? E aí, o que eu faço com as minhas emoções, o que eu faço com a minha rotina? Então, o tédio, né, às vezes ele é visto de uma maneira, vamos evitar a todo custo, mas não. Muito bem lembrado, Mariana. Muito bem lembrado, né? Acho que esse é um outro desafio, né, para as pessoas em casa. Não achar que a vida tem que ser uma agenda das crianças, né, e dos jovens, cheia, né? Tô sem fazer nada, né? Não posso ficar numa sala de espera, não posso ficar ficar sem fazer nada, não posso ficar num ritual onde eu tenho que ouvir os outros. Então, sim, o que é ficar comigo mesmo, às vezes? O que é ter tempo, né? Pode ser muito criativo, muito criativo. Acho que esse é um outro desafio, né? Para esse isolamento. Bem legal, bem lembrado mesmo. O tédio pode ser muito criativo. Depende de como a gente o significa, né? Ele é aflitivo e ansiogênico se você o significar de maneira negativa, né? Mas pode ser uma possibilidade, né? Podem nascer aí coisas ricas desse tédio. Exatamente. O ocupar-se de coisas, né? Perfeito. Fora da agenda oficial, que é o inglês, a escola, o judô, a informática, né? Sim. Desculpa, Gui, te interrompi. Não, eu que interrompi você, desculpa. Um dos problemas que a pandemia agravou é a questão do desemprego, né?
e que mexe com todas as esferas da vida e principalmente mexe também com o emocional da pessoa que perde o emprego. Como lidar com essa situação? Como que a gente pode ajudar o indivíduo a lidar com essa situação, principalmente no momento de crise, onde o preço dos alimentos estão aumentando, tem toda a questão do cuidado que você precisa ter, então você precisa ter dinheiro para poder bancar esse cuidado. Como ajudar o indivíduo numa situação que ele está desempregado, do ponto de vista emocional? Super importante, né, Guilherme? Aí eu uso a expressão que a Mariana usou, que é da rede social, não é? Se você é uma pessoa que tem uma rede social forte, significativa, você está dentro de um grupo bem conectado, você não está tão desamparado assim, né? Uma comunidade forte é uma comunidade bem conectada. A gente tem muito mais saúde mental dentro de uma comunidade bem relacionada. Sabe, que frequenta o clube junto, frequenta a igreja, frequenta o posto de saúde, se encontram. Então, você tem um pertencimento. O nível de solidariedade é maior, né? Comunidades que não têm esses recursos, que as pessoas mal se veem, o desempregado fica muito mais... Né? Falando isso do aspecto relacional, fora da questão política, econômica, social, né? Mas no aspecto relacional, por isso que é importante que a gente sempre cuide de não se isolar, né? Porque no momento de crise, se você estiver isolado, inclusive de desemprego, de problema de saúde, tudo isso vai ser potencializado, né? Então, viver dentro de uma boa e significativa rede social é muito importante para a saúde física, mental e social. Esse ponto de estabelecer esses vínculos fortes, positivos, né, que sejam vínculos para construir, né? Muitas vezes a gente percebe vínculos fragilizados, então o desemprego ele é uma vulnerabilidade a mais, né, para a saúde mental como um todo, para a saúde da família, para a saúde física, mas tem a questão, né, do emprego, que é muito importante, mas o estabelecimento desses vínculos significativos, vínculos positivos, e com positivos eu não quero dizer que sem problemas, porque problemas todo mundo tem, mas que se consiga fazer uma resolução de problemas, né, e discussões respeitosas, que se estabeleça um contato, né, olho no olho, que consiga se expressar, que a pessoa tenha o apoio, emprego, de fato, ele é um fator de vulnerabilidade para a saúde mental, mas que é possível a gente dar suporte, né, com outros pontos dessa rede de apoio. Sim, e é legal pensar que quando se trata da nossa rede de apoio, do nosso grupo de pertencimento, da nossa identidade comunitária, essa ajuda que vem é muito diferente da caridade, né? Se a gente pegar a caridade naquela linha que pode te desempoderar, né? Que vem de cima para baixo, né? Essa que vem do nosso grupo é aquela que vem da responsabilidade social, né? Somos todos responsáveis uns pelos outros quando a gente está em grupo. E não é caridade, porque é assim que se vive, né? Não tem civilização e humanidade sem colaboração, né? Não é caridade. É responsabilidade social. Eu tenho ressaltado muito isso, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas como a gente pode ajudar, né? De uma forma que não desempodere o outro, que não mexa com a dignidade do outro, não é? Eu posso ajudar de uma forma que legitima o outro. Veja do seu lado, quem é que está precisando de ajuda? Em que situação está todo mundo? Não deixe de olhar ao seu redor, né? Não deixe de olhar ao seu redor. Se cada um cuidar de quem está do seu lado, a gente tem outra qualidade de vida. Não deixe ninguém isolado, não é? Isso é pensar e acreditar, isso eu acredito muito, que o ser humano é colaborador desde o nascimento, né? A gente tende a perder essa nossa identidade colaborativa num mundo muito competitivo, que se organiza de forma competitiva.
Então, mais do que nunca nesse momento, é importante de lembrar dessa nossa origem. Só existe civilização porque existe colaboração. Mandar um abraço aqui para as pessoas que já estão no... Opa! Né, quando você falou da competição, muitas vezes uma competição começa muito cedo, né? Desde a infância é valorizado, muitas vezes, uma competição independente das consequências, né? Ao invés de aspectos colaborativos da convivência, mas que são esses aspectos de colaboração, de solidariedade, de empatia, que vão proteger e fortalecer a saúde mental, né? Inclusive em situações mais vulneráveis, como um desemprego, por exemplo. Mandar um abraço aqui para quem já nos acompanha, né? Renata Monteduque, também o Franco Santos, Rosane Lobo de Almeida, a Lucelena, também conhecida como Tia Lúcia, e também aqui cadê aqui? Dr. Zé Luiz também aqui nos acompanha, entre outras pessoas. Boa noite aí para todos vocês. E uma pergunta que tem causado também, não a pergunta em si, né, mas a situação que a gente tem visto muita polêmica, né, nesse cenário atual, a pandemia, né, ela teria provocado crises e conflitos nos relacionamentos conjugais que a gente tem visto atualmente, ou, na verdade, ela apenas aprofundou essas crises, né? Eram casais que estavam bem e a pandemia deixou mal, ou já vinha mal e a pandemia apenas provou isso, digamos, né? Acho que as duas coisas. Tem sido muito interessante, viu? Mas é bacana que quando eles buscam a terapia, a gente consegue fazer bom proveito disso na maior parte dos casos, sabe? Na maioria dos casos. Sabe, André, os casais também com agendas cheias. Teve um casal que fez parte de uma live nossa, eu faço parte do Instituto em Prosa, e a gente fez, que trabalha aí com conversações em diferentes contextos, e a gente fez alguns encontros com diferentes famílias. Teve um casal de jovens, sem filhos ainda, já casados, que eles disseram isso para a gente, que a pandemia, eles tinham uma agenda tão cheia, ambos, da educação, trabalham muito, 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 e eles falaram, nossa, a primeira vez que a gente ficou, todos os dois trabalhando em casa, a gente se conheceu. Todos os finais de semana, eles viajavam na casa dos pais, enfim, sempre cercado de gente ou de trabalho. Então, eles tinham ficado muito pouco sozinhos, já com 2, 3 anos de casamento. Então, olha que interessante, né? Surgiram alguns desafios, surgiram algumas coisas deliciosas, do tipo, puxa, fazer almoço junto, sentar, fazer todas as refeições juntos, preparar, decidir coisas da rotina que a gente nem sabia que acontecia. Uma coisa bem gostosa, mas também alguns incômodos, né? Que puxa, como é que eu fico sozinha agora que eu estou sentindo necessidade, né? Que é isso, um bom casal sabe ficar junto e sabe também dar espaço para o outro quando ele precisa de respirar um pouco, de ficar consigo mesmo. Aí foi um segundo desafio para esse confinamento dos casais, sabe? Isso, André, pensando num lado saudável, interessante, das situações novas provocam na nossa vida. Agora, aqueles casos de potencial nível de comunicação violenta, esse tem preocupado bastante, né? E às vezes tem gerado na gente até um tipo de intervenção, da gente ter que acionar a rede de apoio de amigos, familiares, às vezes até rede de apoio institucionais, não é? Para intervir, porque a gente, sabendo que estão isolados e que o nível de comunicação violenta ali, o par, complementar, vítima, agressor, é um potencial alto, e a gente não está conseguindo acessar via online e ajudar o suficiente, algumas intervenções mais drásticas tiveram que ser feitas, no sentido até de separar, de pessoas da família terem que intervir, de instituições públicas terem que intervir, a gente ter que encaminhar, fazer uma representação, porque é delicado, né?
se já tinham um potencial alto, estão vivendo sob estresse muito mais tempo juntos, aí a gente está convivendo com isso. Mas isso, felizmente, se trata da minoria, né? E aí, acho bacana quando você falou, né, dentro dos casos não críticos, assim, né, Majô? Que Sim. a crise ela pode servir para um crescimento, né? E aí, como é bacana, às vezes, a gente trabalhar um momento de crise, não trabalho com casais, mas me parece que é algo que se repete também, né, na terapia individual, que algumas crises, elas vêm para possibilitar algumas mudanças, elas possibilitam uma nova perspectiva também. Sim. No mínimo, Mariana, no mínimo, você é chamado, não só de casal, filhos, pais, né? A reajustar suas expectativas, a rever sua leitura do outro. É muito legal. As pessoas estão se descobrindo e dizendo: nossa, não sabia que meu pai conversava sobre essas coisas. Nossa, que legal ver a minha mãe em casa fazendo essas coisas, né? Os pais dizendo, vendo a escola online dos filhos e dizendo: nossa, não imaginava que era isso uma sala de aula nessa idade, né? Agora, compreendendo mais a escola, os pais participando das terapias online de fono, físio, TO, muito rico, né? A gente também fez uma live com profissionais de diversas áreas e elas dizendo para a gente: nós descobrimos o lugar da família nas terapias, olha que legal, porque tem essa coisa de deixar, né? Essa asepsia do setting de deixar as famílias de fora e trabalhar com a criança, e para nós sistêmicos foi maravilhoso, porque está todo mundo descobrindo que é muito bom incluir a família, né? Que a terapia anda mais rápido, que agora os pais conhecem melhor os filhos, essa coisa de delegar para terceiros, né? Os filhos e as crianças, agora não, desde ter que sentar ali e organizar a internet e o acesso e ter que desenvolver atividades em casa, tudo isso aproximou terapeutas, filhos, pais e novos olhares, né? Nossa, eu tinha certeza que meu filho era assim assado na sala ou na terapia. Não é. Então, você é chamado a ampliar sua visão, né? Puxa vida, se isso é bem cuidado, isso com certeza só vai trazer avanços para a saúde relacional da família. Eu tenho visto muitas consequências, ressonâncias, eu gosto mais da palavra ressonância, na verdade, positivas, sabe? Se as pessoas não se desesperam e não ficam fiéis ao passado ou a um padrão relacional já adquirido, às vezes a gente tem uma fidelidade, né? Mas você não era assim, agora você está assim. Puxa, eu evoluí, eu mudei, né? Então, se a gente não cobra e aceita a mudança e acolhe, é muito legal, né? É muito legal. Bom, o André caiu um probleminha aqui, então vamos tocar a conversa enquanto ele não chega. Tá legal. Tem uma outra questão também que é importante a gente conversar, que a questão é que como a gente lida, né, com a família que perde um ente querido por Covid-19. Por exemplo, você está 3 semanas antes, o cara tá ótimo, perfeito, aí o cara contrai o vírus, pega o vírus e a situação do cara piora até o cara chegar a óbito. Como que a gente ajuda a família nesse momento difícil, que é o momento que acho que muitas famílias passaram ou estão passando ainda durante essa situação? Acho que é um aprendizado também importante, né? O luto, ele faz parte, né, da vida. E a gente, em alguns momentos, a gente vai perdendo os momentos, né, de luto, de sinalizar esse momento que é importante, de elaborar as emoções, de entender que, de fato, a rotina vai ser diferente, né, mas que é um período importante de ser passado, né, pela família, por quem tá, né, que perde um ente querido, de não se cobrar, às vezes, né, já
não, eu não posso vivenciar, né, a vida vai para frente. A gente tem um momento de luto e é importante que ele tenha, né, que a gente entre e passe por esse momento de luto, né, para a gente não viver sempre de luto, é importante que a gente passe por esse momento de luto. A gente está tendo alguns desafios agora, né, Mariana? Que as novas demandas para o luto, né? Então, as cerimônias não estão podendo ser as mesmas, aquilo que a gente já tinha adquirido que nos ajudava no luto, né? O velório, o abraço das pessoas, a convivência por dias, as pessoas queridas iam para as nossas casas, fazer um chazinho, fazer uma sopinha, ficar conosco, nada disso sendo possível, né? Ficar com o paciente terminal. Então, uma ajuda que a gente tem como terapeuta familiar, procurado dar, é encontrar novos rituais, né? Online, muitos deles, né? Essa necessidade que o luto traz. A elaboração do luto passa por falar de quem morreu, né? Relembrar, elaborar, ressignificar situações. Então, fazer homenagens. Não está dando para ser pessoalmente, né? Então, a criatividade, como você disse, está sendo demandada aí também, que a gente precisa, os rituais nos ajudam muito a atravessar esses momentos, né? Então, cada família, com a sua família que tem músicos, família que tem artistas, né? As famílias mais religiosas, cada uma usando dos seus recursos para amparar o outro e para sustentar o coletivo, né? Deixar a pessoa sozinha, desconectada nesse momento, pode piorar muito esse processo de luto, torná-lo muito mais difícil, mais depressivo, não é? E eu vim agora pensando isso. A gente acabou de ter uma perda, né, André, da vovó Madalena, e da minha mãe, né, faz poucos dias. Eu acabei de voltar de lá, né? No quintal, todo mundo com máscara, mas a gente encontrou uma forma de fazer um café da tarde, por exemplo. Isso é cuidar do nosso luto, né? Lembramos um pouco, conversamos um pouco, choramos um pouco, rimos um pouco. Tudo isso ajuda no luto e torna mais saudável. Para a gente foi possível, né? São pessoas que nós todos somos mais velhos, fora os netos, e estamos mais isolados, então, com todos os cuidados, comparecemos. E para ajudar a minha irmã que está morando lá e que ficou sozinha na casa, para a gente se ajudar, enfim. Então, um desafio, Guilherme, para ajudar essas famílias é ajudar nos rituais, sugerir, dar espaço, né? Se elas não estão podendo falar, às vezes são famílias de baixa renda e que não tem conexão, não é? Então, a gente sugere cartinhas, a gente sugere levar bilhetes e deixar na porta da pessoa, levar um agrado, levar um chazinho, sem precisar chegar lá, tem que se mostrar presente de alguma forma. Ou a gente mesmo fazer esse lugar de escutar, de deixar que a história emerja, que as lembranças emerjam. Isso pode ser muito saudável e de grande ajuda nesse momento. A gente tem que cuidar das conexões. Se o André me permite, agora veio um questionamento, principalmente na questão no que a Majô colocou. Essas novas formas que você coloca, elas conseguem suprir as antigas formas? Até que ponto? Depende do nível de flexibilidade da família, Guilherme. Tem pessoas com muita facilidade de abrir para o novo, dizer assim que temos agora, então vamos tirar proveito disso. E tem aqueles que são mais fiéis ao padrão adquirido e que sofrem mais, né? E resistem de dizer, puxa, não, mas está longe de ser o que a gente tinha, cadê meu abraço, cadê meu beijo, né? Cadê todo mundo na minha casa? E eu posso fazer disso um grande problema, né?
mas eu também posso, se eu sou mais flexível, se eu tenho um lado mais otimista, abrir para o novo e dizer, ai, que gostoso que foi a conversa online, eu me senti abraçada, eu me senti, o desenhinho que me mandaram, o coraçãozinho, eu vou receber, né? A cartinha que me deixaram na porta, o que eu vou fazer com isso? A gente vai fazer uma rede de orações, se a gente é religioso, é católico, sabe? Depende muito da pessoa. Se eu sou aberto, pode sim suprir, e às vezes pode ir até além, né? Puxa, não sabia que isso também funcionava. O meu repertório se ampliou, né? Meu repertório se ampliou. Acho possível que seja parecido, que até suplante, sabe? Mariana, quer ocupar alguma coisa? Né, quando a Maju fala da gente se reinventar, né, tem um grupo de jornalistas que eles têm um site, um Facebook, se eu não me engano, o nome é Imemoráveis, e que são, né, relatos de familiares que perderam alguém por conta de Covid, e aí tem pequenas homenagens, né, a esses entes queridos. Então, é criativo, né, esses rituais, como a Maju falou, essa possibilidade que a gente tem enquanto ser humano de criar, né? A gente chegou até onde a gente chegou hoje porque somos capazes de criar a nossa cultura, de criar os nossos rituais. Entendi. Exatamente. Nesse momento de luto, por exemplo, você vai decidir a missa, como vai ser, né? O santinho, o que a gente quer escrever, quem era aquela pessoa, tudo isso a gente pode fazer online, né? Que figura, que imagem eu queria pôr. Enquanto a gente está conversando sobre isso, a gente está trabalhando coletivamente a imagem da pessoa, dando sentido para a ida dela, ressignificando situações. É só abrir canais de comunicação onde todos tenham vozes, né? Onde todos possam ser ouvidos, escutados e que saia dali uma produção coletiva. Tem famílias, por exemplo, que fazem uma história coletiva. Vamos construir a história dessa pessoa? Cada um contribui com o que lembra, contem fatos significativos da convivência com ela, né, que marcaram a sua vida. E depois alguém se responsabiliza, alguém com mais vocação aí, literária, jornalística, enfim. Alguém se responsabiliza por fazer uma história única e depois submete para todo mundo dizer concordo, não concordo, mudaria essa palavra, mudaria aquela. Percebe que isso é elaboração é luto, né? E é uma elaboração muito saudável, muito legal. Sim. Traçando um paralelo, né, até com aquela minha segunda pergunta, e também pensar no caso, não que a gente não veja isso nos adultos e também em muitos idosos, mas principalmente o jovem, né, que gosta do estar na rua, do ir encontrar os outros, se divertir, e de repente... isso principalmente no começo da pandemia, né? E de repente se vê lá enclausulado com aqueles ilustres desconhecidos, os seus pais, né? Como lidar, Gostei, né, dos ilustres desconhecidos, né? Gostei. Adorei isso, André, os ilustres desconhecidos dos seus pais. Os ilustres desconhecidos, papai e mamãe. E também o ilustre desconhecido do seu filho, jovem e adolescente, né? Exatamente. Porque às vezes os pais resistem em dar lugar e espaço e voz para aquele novo ser que surgiu ali, né? Você insiste em olhar com o olhar da infância e estranha muito o seu filho jovem, né? O seu filho com as suas opções, com a sua entidade. Bacana você falar disso, Kafka, né? É a barata do Kafka. Eu acordei o quê? O meu filho acordou o quê? Quem é aquele grandão lá naquela cama, né? Cadê o meu bebê? Cadê a minha criança? É muito legal. E algumas famílias resolvem isso não se vendo mesmo, né? Estou estranhando tanto que é melhor que ele toque a vida dele lá e eu toque a minha aqui, né? Não transformam esse estranhamento em conversa, né? Porque isso pode gerar conversas geniais, e agora o confinamento ajuda nisso, dizer, puxa, filho, eu acho tão estranho esse seu gosto aí por essa música, né? Sabe que isso me causa problema nenhum, né? Eu não estou denegrindo, eu não estou xingando, eu estou dizendo que estranho, né?
que não, para mim não parece música, eu não preciso ofender, mas eu posso conversar sobre isso. Filho, me ajuda a entender que, né? Que construção é essa? Que jeito de olhar a vida é esse? Ô pai, nossa, acho tão estranho vocês entenderem assim, né? Me conta aí como é olhar o mundo desse lugar, porque eu olho de um outro, né? Então, tem surgido essas conversas e em terapia de família a gente tem ajudado a alimentar essas conversas, né? Brincando com isso que você chamou, né, André? De os desconhecidos. Olha, vamos... Mas você sabe, André, que mesmo fora de pandemia, quando a gente faz terapia familiar com adultos, filhos mais adultos e jovens, surge isso, né? Eles vão se ouvindo e dizendo, nossa, não imaginava que você pensasse isso. Ah, você viu desse jeito aquele acontecimento da nossa infância? Né? Eles vão sendo apresentados e reapresentados para a própria história. É muito bonito, muito bonito. Sim, a possibilidade também, né, hoje... Estão se reconhecendo após anos de convívio. O que é, Mariana? Hoje, né, Opa, a Mariana. parte do mundo virtual é muito comum com as crianças, com os adolescentes, e a possibilidade dos pais entrarem mais em contato também, né? Uma mudança muito veloz que a gente vivencia, e às vezes eu falo com os pais, eu falo, conheça, não só para gerenciar, para saber o que está acontecendo, mas qual que é o gosto, né? E uma vez um pai me falou, nossa, eu não sabia que minha filha era tão boa nesse jogo, né? E ele falou assim, até que eu gostei desse jogo que ela joga, né? Então, assim, de conhecer essas realidades também, né? Esse entrar em contato, de ter o tempo, claro, quando a criança é um pouco menor, início da adolescência, até uma das orientações é que se conheça, que tenha um gerenciamento, né, dos jogos, das redes sociais, mas para além disso, e aí? Né, de jogar um jogo no videogame, né, de perder, porque às vezes o pai não vai ganhar, ou ganhar do filho, quem sabe, né, no videogame, como uma possibilidade de convivência também da família. Sim. Aproveitarem para entrar nesse mundo dos filhos, né? Dos jogos. Assim como os filhos aproveitarem para jogar os velhos jogos de tabuleiro dos pais, né? E descobrir que pode ser muito gostoso, divertido, enfim. Entrar um no mundo do outro, isso é muito importante. Parar de se estranhar tanto, né? Sim. Uhum. Bem, uma pergunta que acho que seria muito importante conversar sobre isso. A gente vê que o dito isolamento social no Brasil, ele chegou numa situação que está sendo bastante furado. O que a gente percebe que existe uma normalidade que não está normal, né? A minha pergunta que eu faço é o seguinte: até quando que essas pessoas elas estão cansadas de ficar em casa durante 6 meses e resolveram sair para a rua, ou existe mesmo uma negação no Brasil muito forte do que significa a pandemia? Até quanto que é uma coisa, até quanto que é essa outra coisa? Ai, Gui, acho que tem um leque de possibilidades aí, né? Existem os negacionistas, infelizmente. Uhum. Oi? Sim, né? Começa a fervilhar, né? Um monte de questões na nossa cabeça. Assim. Sim, Existem os negacionistas, existem os desinformados, não é? Acho que tem aquela mesma parcela que colaborou bastante desde o começo, continua colaborando agora. Tem os que têm muita dificuldade mesmo de ficar longe do convívio social concreto, não é? Tem atitudes muito individualistas, esse coletivo muito frágil que eu falei no começo, não é? Acho que o senso de cidadania do brasileiro andou se fragilizando muito, né? Uma coisa que eu tenho ouvido muito, dizerem assim, o espaço é público, no espaço público eu faço o que eu quiser, né? Existe uma concepção muito errada de público é o lugar público, é onde eu faço o que eu quero. É o contrário, vocês não concordam? Lugar público é onde só faço aquilo que não vai causar nenhum mal a ninguém, né? O público contempla todos, não é o lugar de eu fazer o que eu quiser, não é? É uma inversão, né?
Então, o público onde temos que conviver bem é o máximo do exercício da convivência. Aliás, é onde mora a ética, né? A ética existe para organizar um mundo coletivo, né? A moral organiza o mundo interno da família. Todo mundo protegido, acompanhado. Fora, eu sou chamado a pensar o coletivo acima de tudo, né? Então, eu acho que isso pode ser uma boa herança da pandemia, que muitos desenvolvam mais essa consciência da coletividade, né? Da cooperação, do universo público, que é muito frágil, né? Eu não posso decidir ficar sem máscara onde eu quiser no espaço público, né? Porque no espaço público eu só faço o que não causa nenhum mal a ninguém. Então, eu posso achar bobagem, mas eu vou usar, porque o outro, né, está ali do meu lado. Não sei se respondeu a pergunta, mas acho que essa reflexão... Só um comentário, é o público que, na verdade, é uma pessoa que acha que é o espaço que é individual, né? Que é se é público, o espaço é somente dele. Parece que é uma inversão. Isso. Mariana? Antes de passar para Mariana, né? Só antes de passar para Mariana, até pegando do que a Mazé falou, estava pensando aqui sobre a questão da ética, né? O espaço público. É muito fácil ser ético sozinho no deserto, né? Super fácil. Ou dentro de casa, né? No seu computador, né? No seu quarto, sozinho, né? E quando, né, Guilherme, você... Por isso a importância do espaço da escola, o espaço social, né, fora da família. Fala, Mariana. Né, porque quando o Guilherme pontua a questão de o que talvez explique esse comportamento, uma coisa ou outra, entender realmente que o comportamento humano é complexo. De fato, a gente vai ter uma dificuldade de convivência social, uma questão ética que se coloca, mas tem outros pontos também, né? O quanto que a nossa estrutura social permite que as pessoas, de fato, fiquem em casa, né? Ou se coloca aí uma necessidade de manter um sustento, então é necessário realmente sair de casa, ou até que ponto uma dessensibilização do perigo, o perigo, né? Eu começo a me acostumar e, né? Fulano pegou e ficou um tempo doente e melhorou, e vai tendo essa diminuição da percepção do perigo que está envolvido, né? E vai tendo um distanciamento, um desengajamento aí em relação às decisões, né? Como se a gente estivesse, de fato, fora, né, dessa rede social, como a já falou. Então, por que as pessoas, né, se comportam como se comportam? É uma série de possibilidades, uma série de hipóteses, né? E não necessariamente todas as pessoas vão seguir ou não seguir o isolamento por uma razão apenas. Mariana, então você pode se dizer então que está acontecendo uma banalização da morte, de um certo ponto de vista, como você coloca? De certa maneira, talvez para algumas pessoas pode ser que seja uma banalização, ou então em algumas regiões que essa morte, né, já seja de uma convivência, né, mais próxima. Então, bom, entre falecer de um jeito ou falecer de outro, essa escolha, né, se coloca com os prós e contras de decidir saio ou não saio de casa, né? O que eu vou ganhar ficando em casa, o que eu vou ganhar saindo de casa, o que eu vou perder em casa, o que eu vou perder saindo. E aí, nessa balança, envolve tanto questões pessoais, né, da rotina diária, quanto questões maiores ligadas a questões estruturais, questões sociais, né, que vão para além da pessoa propriamente. Entendi. André? Agora, a banalização da morte, Gui, só um pouquinho, André, falar um pouquinho da banalização da morte. A banalização da morte, Gui, acontece até não chegar perto de um familiar seu, né?
Fica fácil dentro de uma teoria negacionista e tal, dizer, gente, tem que morrer mesmo, vamos à luta, vamos sair, vamos passear, vamos comprar, vamos ao shopping, vamos trabalhar, até não chegar perto de você, ou você adoecer, ou alguém muito querido seu, né? Aí já não é tão banal assim, né? Sim. Até a questão do negacionismo, né, Mariana, Majô, pensando aqui, né, os negacionistas, né, não vou aqui generalizar, mas talvez grosso modo, essa rebeldia, digamos, por parte deles pode ser, na verdade, um medo camuflado, quer dizer, é tão desesperador ver uma doença que a medicina ainda não encontrou uma resposta, ainda não tem uma resolução, uma receita de bolo, né, para equilibrar, e ao invés de eu respeitar, de eu aceitar que eu tô com medo daquilo, eu vou cair na, entre aspas, loucura, né? No negacionismo, no não, o médico está errado, o cientista está errado, e aquele guru que nunca pisou numa faculdade que está certo, né? Do ponto de vista psicológico, André, o negacionismo está associado a uma defesa, né? É um tipo de defesa quando a gente está perante uma angústia muito grande e você nega, né? Isso pensando na questão psicológica, né? Porque também tem um negacionista muito mais associado a uma questão ideológica e eu estou tão fechado com uma ideologia que essa informação, mesmo eu sabendo que é inegável, que é científica, mas vai quebrar. Sabe essa ideologia religiosa, né? Eu endeuso alguém ou uma ideia e então pode estar escancarado na minha frente que isso é absurdo, não, mas para ele não faz sentido, ok, não vou deixar que isso me toque, nem intelectualmente, nem emocionalmente. É um mecanismo de defesa que fecha as associações, não deixa ter ressonâncias, sabe? Não deixa esbarrar nos meus princípios, nos meus valores, na minha inteligência, porque a gente sabe de pessoas muito bem formadas, muito inteligentes, que continuam presas a esse negacionismo, né? Muito provavelmente por questões ideológicas, né? Eu tenho que fechar com esse cara, com essa ideia. Algumas vezes, infelizmente, não é nem com um conjunto bonito de ideologias, ou bem bonito no sentido de bem estruturado. É alguém que eu resolvi eleger como muito capaz, né? E meio Deus. E aí fecho. E aí eu fico cego, né? Aí eu fico cego. Estou fechado. Não tô me permitindo refletir, sentir, me preocupar. É um nível muito alto de defesa psicológica, né, Mariana? Sim, e aí essas informações muitas vezes, né, contrárias vão ficando de fora, vão sendo rebatidas de alguma maneira, né, para manter esse sistema, né, ideológico, esse sistema de crenças ali firme, né, intocado, e eu mantenho meu comportamento de acordo com essas ideias e vou deixando as ideias que contrapõem ou que fazem um balanço, vou colocando de fora. Isso. Nesse sentido de defesa, né? Eu tento manter aquele conjunto de ideias intocado, tento manter esse conjunto de ideias funcionando. E para isso tem uma coisa preciso deixar de fora o contrário. Tem uma coisa tão bonita acontecendo, tão incrível. As crianças, que eu vejo aqui na terapia familiar, né? Eu atendo crianças também, adolescentes, porque as crianças ainda não fecharam o sistema ideológico, intelectual, elas ainda não estão presas, né? Nem as fidelidades familiares, nem as fidelidades partidárias, então elas podem ver, né? Então, até tem havido um nível de ansiedade, alguns distúrbios de ansiedade em crianças que convivem com pais negacionistas, porque elas veem, elas sabem, né? Teve uma que fez as malinhas e foi, vou para casa da vovó, aqui eu não quero ficar, vocês não usam máscara? Com 6 anos de idade, né? Então, eles não ficam presos ao negacionismo, eles estão abertos para enxergar, né? Assim como os segredos familiares, enfim, aquelas coisas que em família a gente não fala, não toca, na terapia familiar a criança pequena toca, levanta o dedinho e fala, mas não é assim não, né? Tem isso, aquilo, porque ela não está fechada ainda.
Então, é muito bacana o poder da criança nesse momento. E elas se angustiam, então, ficando muito ansiosas com pais que exageram no não cuidado. Elas estão se sentindo desamparadas, com medo. Mariana? Não, é essa observação, né, que a Amanda fez, que é essa convivência, né? A criança realmente não está fechada, o adolescente também, muitas vezes, né? Ele, às vezes, é colocado como, né, o que incomoda, mas muitas vezes o adolescente que ele faz esse papel de pontuar as incoerências, né? De falar, olha, não, essa imagem que se pinta não é bem assim. Isso incomoda. E incomoda o adulto, né? Porque está tentando manter essas ideias, né? Até as ideias sobre si mesmo, dentro ali de uma organização. E eu acho incrível essa sabedoria que vem da infância, da adolescência, que olha e fala, mas não é assim que funciona, não. Não é bem assim que o carro anda. Né? E causa um incômodo. Acho que... Sim. Eu acho que o adolescente, Mariana, faz de um jeito diferente que a criança, né? A criança fala, mas não é assim. O adolescente já usa um pouco mais de ironia e ele expressa de diferentes formas, né? O adolescente se depara com a hipocrisia, né? Muito fortemente, assim. A gente vai sustentando alguns valores, sustentando, e ele enxerga que, bem, isso era só uma possibilidade, tem aquilo, mas também desidealiza o pai e a mãe, desidealiza a sociedade, desidealiza, e aqui não é difícil, né, no Brasil, as autoridades, e é assim que eu entendo um pouco essa expressão mais agressiva e violenta que tem surgido nas letras, né, dos funks, eles têm gritado para o mundo de uma forma, às vezes, violenta, que dói para a gente, que a gente diz, não quero ouvir, é porque está escancarado para eles, e eles têm que dizer de um jeito bravo, às vezes, né? E enquanto a gente não dialogar com isso e não conversar com isso, ao invés de estranhar e desligar a música, ou isolar o adolescente com fone de ouvido dele no quarto dele, isso não vai gerar, eles estão comunicando algo importante que a gente não está sabendo ouvir, né? Então, a criança faz isso de uma forma mais ingênua até, ela nem sabe que vai deixar as pessoas constrangidas, e o adolescente faz no impulso, faz porque as coisas ficaram muito claras, e ele tá bravo com aquilo, e ele não sabe o que fazer com essa desidealização, ele só quer reclamar, né? Mais tarde ele vai ver novos canais. Mas no comecinho da adolescência é isso, quero cantar umas músicas e dançar de um jeito que deixe os meus pais bem escandalizados, e a sociedade também. Enfim, indo para a minha última pergunta, muito se discute que com a onda da pandemia, com a onda do Covid, vem uma onda de depressão e até mesmo suicídio. Como que a gente... Vocês já falaram um pouco, mas assim, como vocês enxergam essa onda? É possível que aconteça essa onda depressiva, de depressão por conta do isolamento do coronavírus, da pandemia? Bom, assim, da depressão, do suicídio, mas não diria talvez tão específico, mas de fato que a gente tem uma fragilização da nossa saúde mental, até pelos componentes biológicos que estão envolvidos. A gente nunca teve uma experiência de isolamento social tão longa, né? E o quanto isso impacta, a gente já tem alguns estudos mostrando um aumento do cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, então ele está mais presente, e o quanto que a pandemia, né, vai impactar, e a gente sabe que a longo prazo, altos níveis de cortisol tem um impacto negativo, inclusive na saúde mental, então muitas vezes ali uma irritabilidade, uma mudança no padrão de sono, no padrão de humor. A Associação Brasileira de Psiquiatria já levantou, né, falou assim, olha, é importante que os profissionais da saúde mental também se preparem para um outro momento durante e pós-pandemia, né, não só da população geral, mas também dos próprios profissionais de saúde, né, que estão sendo exigidos em um nível muito alto, né, e com
rotinas que já anteriormente eram estressantes, agora, então, com um nível de estresse mais alto e com um tempo, né, mais estendido. Então, não sei se a gente tem como prever com certeza que vai aumentar a depressão ou suicídio, mas uma fragilização, talvez, da saúde mental, até ligada aos fatores biológicos, né, que a gente tem uma alteração, isso a gente já tem uma expectativa e uma preparação também dos profissionais de falar, olha, precisamos tomar cuidado, precisamos nos preparar para esse momento que a gente vive. Marjô? Então, pegando um outro olhar, pegando o ponto de vista da comunidade, da sociedade, enfim, você sabe, Gui, que eu fico até otimista, assim, se tudo isso aumentar o nosso nível de consciência da responsabilidade social, da nossa interdependência, que acho que isso que está sendo gritado, né? Não adianta você achar que você está trancadinho aí no seu condomínio, trabalhando, ganhando seu dinheirinho e está tudo ok. Não, né? A sua vida depende do todo, de como toda a sociedade está organizada. Saúde pública, acesso à escola, acesso ao conhecimento. Então, se a gente sai disso com maior responsabilidade social, mais conectados, mais conscientes da nossa interdependência e trabalhando isso de uma forma saudável, pode crer que o nível de depressão e de suicídio vai diminuir, né? É sentir-se sem saída que te leva a caminho da depressão, é o isolamento, é não sentir-se conectado com mais nada, né? Então, se a gente sente uma sociedade forte, que vai me amparar em qualquer situação, se eu me sinto conectado, né? Se eu não me sinto mais sem acesso, o lixo da sociedade, se eu não me sinto mais assim, se eu sinto que estão cuidando de mim, ou mesmo com acesso financeiro, eu sinto que a minha família me vê melhor, está mais conectada, convive melhor, pode ter certeza de que esse nível também vai cair, né? Tem um nível de depressão, do desgaste, como a Mariana bem colocou, do excesso de trabalho dos profissionais de saúde, da convivência com muito luto, mas, em termos gerais de saúde relacional, a gente pode sair ganhando, se fizermos um bom uso dessa crise, se enxergarmos a crise como oportunidade, né? Olhamos o mundo de onde agora? Qual foi a lição que aprendemos? Isso vai se transformar em que ação na minha vida? Sim. André? Uma última pergunta aqui da minha parte, né? E a gente tem ouvido, né, em muitos noticiários, né, falando sobre os transtornos pós-pandemia, né? Vocês acreditam, enquanto psicólogas, que esses poderão ser os principais desafios, digamos, da psicologia, né, da categoria no futuro? Eu acho, André, que vai fazer parte das novas demandas, né? Mas toda época, é o espírito da época, toda época tem suas demandas, né? Na época do Freud, na época que a psicanálise foi de grande contribuição, era uma sociedade muito repressiva, né? E sustentou toda a teoria psicanalítica, o excesso de repressão, né? A gente vê que agora a gente vive o oposto, né? São os transtornos de ansiedade. Antes era a histeria, por conta de um excesso repressivo. Agora nós temos transtornos de ansiedade por conta de falta de repressão, né? Por termos liberdade demais. E a gente sente sem, cadê? Onde eu estou delineado? Até onde eu vou, né? Então, faz parte, cada época tem suas novas demandas. Eu acho que uma coisa que a psicologia sai ganhando é ter seu lugar reconhecido na sociedade. Você não acha, Mariana? Acho que passamos a ser melhor compreendidos, melhor vistos, não somos mais aquela tia, aquele tio que vai fazer um papinho com você e te sustentar um pouco, né? Acho que a gente ganhou em importância, ampliou o nosso leque de ações, né? Eu tenho chamado de clínica ampliada mesmo, esse foi o assunto da minha tese de doutorado, né? A clínica
que sai das quatro paredes de um consultório, e mais do que nunca a gente está vivendo isso. Né? Até aqui, online, fazendo grupos, e com depoimentos de, olha, foi terapêutico para mim. Né? Se foi terapêutico, é clínica. Né? Então, a gente está ganhando, a psicologia vai sair mais ampla e mais rica dessa crise. Com certeza, né? E o quanto que vai diminuindo, né, o estigma associado à psicologia, a facilidade de acesso, entender que existem outras formas, né, de atendimento, né, a clínica ampliada, como você mencionou, né, a psicoterapia é fantástica, fantástico, mas a psicologia, ela não é só clínica, né, existem outras formas de atuação da psicoterapia, talvez o papel aí da prevenção, né, às vezes a gente entender que a prevenção pode ser algo que, a princípio, não se relacione diretamente, mas o quanto que é importante trabalhar aí as habilidades socioemocionais, então, o quanto que a gente tem utilizado nas convivências, a resolução de problemas, a empatia, as nossas habilidades sociais, a nossa civilidade, e, é possível, a psicologia trabalha com isso? Trabalha, a gente pode ter treino de habilidades sociais com crianças de 4, 5 anos, na escola ou em outros ambientes. Isso é prevenção? Isso é prevenção. E é possível que a psicologia faça isso? Sim, não necessariamente a psicologia clínica ou de psicoterapia individual, né? Mas ela é possível de ser feita em outros ambientes também. Então, essa ampliação, essa possibilidade da psicologia, né, ser enxergada de uma outra forma pela sociedade é um ponto positivo, né? E a importância dos profissionais também, né? Sim, como a Maju falou, eu tenho esse momento de época, tem a demanda, né, de época, sim, e ela vai mudando, né? Ela vai se alterar com o tempo, talvez daqui a 5, 10 anos seja uma outra demanda também, que é uma ciência em construção, não é algo estático, né? A psicologia está em constante evolução, é uma ciência jovem também, né? Então, sim. São alguns pontos para a gente ter atenção. E eu costumo dizer, Mariana, que a realidade bate na nossa porta, né? E faz a gente correr atrás da teoria, vem depois, né? A realidade tem escancarado as nossas portas e tem feito a gente repensar, né? A formação, embora seja uma jovem profissão, né, de 50 anos, ela ficou muito tempo amarrada a uma leitura médica, diagnóstica, enfim. Mesmo a psicanálise, né, que é importante, mas não é a psicologia em si, né? A gente andou muito tempo amarrada a tudo isso. E a gente tem se libertado e tem sido maravilhoso, tem ampliado, né? Tem ampliado. E eu acredito, Mariana, que é além das áreas de trabalho. Eu acredito realmente que a escuta clínica, a atitude clínica, a gente leva em diferentes contextos, inclusive online, né? Na praça, na portaria de um lugar, na rua, numa fila, quando é necessário, numa situação de catástrofe, a sua escuta clínica vai com você, né? E isso garante um encontro terapêutico. Seu microfone. André, alguma coisa mais? Alguma consideração? Minha consideração, agradecer imensamente aí a Majô, a Mazé, né, como eu costumo chamar mais, a Mariana Cansado também, né, eu não me habituo com Majô, mas enfim, agradecer também a Mariana, né, ao Gui aí pela colaboração de sempre, pela parceria aí de sempre nas lives e a essa longa lista de pessoas que nos acompanharam, nos assistiram, né? Não vou falar nome por nome, porque de repente acaba deixando alguém de fora, né? Mas todos que acompanharam e ainda estão acompanhando, sintam-se muito bem abraçados, né? E, claro, todos aqueles que ainda verão, né, em outra oportunidade também aqui a nossa transmissão. Fica salvo aí no canal do Mesa de Debates, né? Depois fica disponível o link aí também. E esperamos que esses assuntos tenham, né, não só mas feito vocês refletirem, né?
Gui, passo a bola aí para você. Quero agradecer a Majô, a Mariana. Foi um debate bastante rico e de extrema importância perante a situação que nós estamos vivendo, que é uma situação bastante complicada. De resto, eu faço coro com o que o André disse. Alguma consideração por parte de vocês? Mariana? Olha, quero parabenizar vocês dois pela iniciativa, muito legal. Eu consegui acompanhar poucas coisas por causa de atendimento, né? Mas, olha, o momento é esse, de se colocar em reflexão, gente. Esse é o caminho, né? Quando a gente vive uma crise de valores, estamos numa transição importante no mundo, a reflexão ganha especial importância, né? Essa conversa. Eu prefiro conversa no lugar de debate, sabe, Gui? Porque debate pode dar a entender que a gente tem que se contrapor, alguém tem que vencer, enfim. Acho que isso está um pouco carregado na ideia de debate, mas refletirmos juntos com diferentes interlocutores, que isso se amplie para a vida das pessoas. Então, parabéns a vocês. 10, isso que vocês estão fazendo aí, a partir da formação de cada um, que eu sei que são excelentes formações, e vocês estão contribuindo aí com a sociedade. Muito legal. Parabéns e obrigada pela oportunidade. É isso. Obrigada, Mariana. Obrigado. Gostei muito de conversar com você. Sim, com certeza. Depois a gente espera ter mais oportunidade de a gente conversar, né, Majô? Colegas de profissão, é sempre muito rico a gente ter essa troca de ideias, né, de experiência. Gosto muito de conversar com profissionais que já estão nessa caminhada há mais tempo, é sempre muito enriquecedor. E agradecer, com certeza, né, André, ao Guilherme, pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar, da gente acessibilizar, né, a psicologia, a reflexão para quem estiver nos acompanhando, e agradecer também quem nos acompanhou essa noite. Perfeitamente. Gui, quer falar da sua live esportiva de amanhã? Amanhã vai ter uma gravação de uma entrevista que eu vou fazer com um jornalista esportivo que já trabalhou na Sport TV, já em canais bastante famosos. Vai ser gravado, e a gravação vai começar às 8 horas da noite, então até umas 9h30 já deve estar no YouTube. E outra coisa que eu queria também colocar é lamentar a morte do guitarrista Rodrigo Polidori, da banda Hitmaker, banda esta que o Luiz Arthur, uma das pessoas que a gente teve a oportunidade de entrevistar, faz parte. Uma banda muito boa e uma grande perca para o cenário musical. Só fazer esse meu registro. Perfeitamente registrado. Um obrigado aí a todos que nos acompanharam, então, deram o seu prestígio, né? E não custa pedir, né? Compartilhem, mostrem aí também esse bom papo aí os seus amigos. Para a plateia. Muito obrigado a todos. Tão carinhosa aí. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. E encerramos.